Vamos falar hoje sobre divisão celular. Bora lá? Para que a gente faz uma divisão celular? A divisão celular ela acontece para a gente produzir novas células. Essas novas células que a gente produz, a gente chama de células filhas. E aí a gente produz essa célula a partir de células ovos que a gente chama de células mães. Então, toda divisão ela ocorre para produzir novas células. E aí as células filhas, elas contêm toda a informação genética da sua espécie. Então, independente da quantidade de cromossomo que essa célula vai ter, ela vai ter lá toda a informação. Então, por exemplo, um ser humano, eu, por exemplo, não poderia gerar um coelho, porque a informação genética que eu vou enviar para o meu filho é a informação genética dele para ele ser um ser humano. Então, a gente sempre mantém isso de mandar a informação genética da nossa espécie e aí isso vai se mantendo. Então, o ser humano só pode dar origem ao ser humano, o coelho só pode dar origem ao coelho, ao menos que a gente faça manipulações genéticas, mas aí isso é um outro assunto, né? Pensando em divisões que ocorrem naturalmente, um ser humano só pode dar origem a outro ser humano, um coelho, cada espécie só pode dar origem àquele ser da sua mesma espécie. A gente tem dois tipos de divisão celular, a mitose e a meiose. A mitose é quando eu tenho uma célula filha, uma célula mãe, e eu produzo duas células filhas. E essas minhas duas células filhas, elas vão ter o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Então, ela vai ser igualzinha à minha célula mãe. Ela ocorre uma divisão celular só, ocorre em células que a gente chama de células somáticas, e ela é uma divisão equacional. Por que ela é equacional? Porque ela mantém o número de cromossomos. Lembra lá de equação, que antes é igual a depois? Então, é a mesma coisa. É divisão equacional porque a gente mantém o número de cromossomos. Já na meiose, uma célula mãe dá origem a 4 células filhas. E aí, essas 4 células filhas vão ter metade do material genético das células mãe. Na meiose, ocorrem duas divisões. A gente tem a meiose 1 e a meiose 2. Ocorrem células germinativas, são células que precisam germinar semente, gametas, espermatozoide, óvulos. Esse tipo de célula para formar essas células que ocorre a meiose. E aí a gente tem na meiose, como a gente tem duas divisões, né, a meiose 1 e a meiose 2, ela é uma divisão reducional e equacional. Normalmente a gente fala que a meiose é reducional, e não está errado a gente falar isso. Mas na meiose 1 ocorre a redução. Na meiose 2, ela equaciona, ela mantém. Então, ocorre uma divisão reducional e outra equacional. Normalmente as pessoas falam que a mitose é uma divisão equacional e a meiose é uma divisão reducional. Não está errado falar isso, mas é importante vocês saberem que na meiose também ocorre uma das divisões dela também é equacional. Então, vamos falar um pouquinho mais da mitose. Então, a gente já falou, né, que uma célula gera duas células, uma célula mãe gera duas células filhas. Esse processo ele ocorre em animais e plantas, ele ocorre para a gente desenvolver os organismos. Então, quando a gente está se desenvolvendo, a gente sempre está produzindo mitose. Cicatrização, quando eu faço um machucado e eu preciso cicatrizar, o que vai ocorrer ali é mitose, formação de várias células, novas células, para poder cicatrizar, para poder formar uma nova pele ali. Mas, por exemplo, se eu fizer uma cirurgia interna, também vai precisar cicatrizar. E a cicatrização é uma série de mitoses que ocorrem. Além disso, para o nosso crescimento. Então, a gente nasce pequeno e morre um pouquinho maior, né? Algumas pessoas nascem bem maior, morrem bem maiores, outras só um pouquinho. E aí, durante todo esse processo, ocorre esse crescimento, ocorrem diversas, milhares de mitoses para que a gente saia do tamanho lá daquele bebezinho bonitinho que a gente nasceu, para chegar nesse tamanho dessas pessoas que nós somos hoje, nem tão fofos como a gente era, quando a gente era só um bebezinho. A mitose, a gente divide ela em fases. Então, a gente tem a intérfase, a prófase, a metáfase, a anáfase, a telófase, e aí a gente tem lá no final as duas células filhas. Algumas pessoas têm muita dificuldade de saber essas fases, né? De falar qual fase é depois de qual. Então, prófase, metáfase, anáfase, telófase, tem uma frase que as pessoas usam que é prometi para a Ana telefonar, que é para ajudar vocês a falarem sobre essas fases da mitose,
que é prófase, metáfase, anáfase e telófase. A gente tem lá a primeira fase, que antes a gente chama de intérfase. Intérfase é uma fase entre cada fase. Então, antes de cada mitose, a gente tem uma intérfase. Depois do final, depois que passa lá pela telófase, formar células filhas, elas vão entrar em intérfase de novo, e aí vai entrar em mitose de novo. Então, a intérfase é a fase em que os cromossomos eles se duplicam. Então, vamos supor que eu tenho uma célula que tem 4 cromossomos. Ali na intérfase eu vou ter 8 cromossomos. Por quê? Porque a intérfase é uma fase de duplicação dos cromossomos. Depois da intérfase, a gente vai entrar no que a gente chama realmente de divisão celular, que é a nossa mitose. Então, a gente tem ali na prófase, o que acontece na prófase? A gente começa a surgir, o fuso mitótico ele começa a surgir, a carioteca, que é a membrana do núcleo, que é onde fica guardado lá o material genético, ela começa a se desfazer e os cromossomos eles começam a se condensar. Então, isso ocorre aqui na prófase. Na metáfase, a gente já tem a formação do fuso mitótico, a gente tem os cromossomos no seu grau máximo de condensação, e aí eles estão exatamente no meio da célula, por isso de metáfase, metade, né? Eles estão exatamente na metade, dispostos na metade da célula. A gente chama essa parte aqui de placa metafásica, que é onde fica disposto todos os cromossomos. É muito importante vocês saberem que aqui na metáfase que a gente forma os cariótipos. Lembra que vocês fizeram um trabalho, vocês tiveram que apresentar o cariótipo? Por que é nessa fase que a gente forma o cariótipo? Porque é nessa fase aqui que os cromossomos estão condensados no seu grau máximo. Se eles estão condensados no seu grau máximo, a gente tem muito mais facilidade de visualizar esses cromossomos. Quando você olha uma divisão celular no microscópio, você vê exatamente na parte da metáfase, você vê todos os cromossomos ali. E aí existe uma substância que ela para a divisão celular, e aí você usa essa substância lá na sua célula que está se dividindo, ela vai parar na metáfase, e aí você dispõe todos os cromossomos um do ladinho do outro, conforme o seu par, e aí para a gente saber o par, os cromossomos têm tamanhos muito parecidos, lógico, é muito difícil formar cariótipo, não é nada fácil assim, mas é exatamente nessa fase aqui. Então, estudos de cariótipos são feitos exatamente nessa fase, porque ele está completamente condensado e a gente consegue enxergar melhor, visualizar melhor cada cromossomo. Depois da metáfase, a gente vai para a anáfase. O que ocorre na anáfase? A separação das cromátides irmãs. Então, você tem os cromossomos que a gente tinha aqui juntinhos se dividindo. Então, a gente vai lá para cada lado da nossa célula, vai as cromátides irmãs. Então, lá na anáfase, separação das cromátides irmãs. E aí a gente entra na última fase, que é a telófase. A telófase a gente fala que é uma fase de organização. Por quê? Os cromossomos vão voltar a se descondensar, então eles ficam descondensados novamente. A carioteca ela começa a se refazer. E aí, lá no final da telófase, você vai ter uma carioteca completamente formada. No final da telófase, a gente tem também um processo que a gente chama de citocinese, que é quando você separa, né? Você estrangula essa célula a ponto de separar. E aí você tem 2 células filhas aqui formadas. Você tem, então, na telófase, como a gente já disse, a carioteca começa a se refazer. No final da telófase, a gente tem a carioteca completamente desfeita. A citocinese começa a acontecer e aí no final da telófase a gente tem 2 células completamente separadas. E os cromossomos lá no final da telófase que já estão completamente descondensados. E aí formando as células filhas que vão entrar de novo no processo de intérfase, duplicar o material genético e entrar de novo na fase de mitose. Eu vou explicar para vocês melhor essa parte da citocinese. Então, a gente tem lá 2 processos de citocinese. A gente tem uma citocinese animal e uma citocinese vegetal. A citocinese animal a gente chama de citocinese centrípeta. Por que centrípeta? Porque ela ocorre de fora para dentro, ela vai da periferia para o centro. O que ela faz? Você tem as célulazinhas lá, né? Já duplicou. A citocinese, ela é um processo de dividir o citoplasma, né? A gente já tem tudo separado, só tem o citoplasma junto. A gente precisa dividir esse citoplasma.
Para você dividir esse citoplasma, forma um anel contrátil. E aí esse anel contrátil ele vai contraindo, 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 até que ele estrangula. E aí você tem o aparecimento de duas células. Então, citocinese animal centrípeta, de fora da periferia para dentro. Citocinese vegetal. Vocês lembram que as células vegetais, elas têm parede celular. E essa parede celular, ela é rígida, que é para a célula não perder água. Como ela tem essa parede celular, para ela não perder água, seria muito difícil você fazer esse processo de estrangulamento dela, né? As células, elas são inteligentes, elas não procuram pelo processo mais difícil, elas procuram sempre pela parte mais fácil, onde ela vai gastar menos energia. Então, o que que ela faz? Ela faz uma citocinese que a gente chama de centrífuga, de dentro para fora, é do centro para a periferia. Ela começa a colocar células aqui, a gente chama essas células de fragmoplasto. Fragmoplasto. Esses fragmoplastos vão começar a ser formados no centro da célula e aí ele começa a crescer e indo para a periferia da célula, até que ele encoste na parede celular, formando então duas células vegetais. A gente tem uma célula aqui em cima, outra célula aqui embaixo, elas estão separadas. Você não tem mais uma célula com dois núcleos, você tem uma célula dividida. Normalmente nas células vegetais, a próxima célula vai crescer aqui, a outra vai crescer aqui, elas vão ficando sempre muito juntinhas mesmo, que é para isso mesmo, né? Que é para as células, como elas têm um vacúolo muito grande, cheio de água, para elas não perderem água. Mas esse daqui, a centrífuga, ela normalmente acontece em células vegetais e a centrípeta em células animal. Então, a gente vai para a meiose. Na meiose, é aquele processo que a gente já falou, né? A gente tinha uma célula mãe, a gente vai formar 4 células filhas. Acontece também em animais e plantas. E aí, as meiose, ela ocorre para a gente formar gametas. Formar células germinativas, células que vão precisar germinar. A meiose, ela tem todas as fases da mitose, só que ela tem essa fase duplicada. Então, a gente tem lá a intérfase, que vai duplicar os cromossomos, ela vai passar pela prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, depois ela vai para a prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Lembrando que meiose 1 é reducional, meiose 2 equacional. Como ela tem duas fases, a gente tem algumas pequenas diferenças entre uma fase e outra. Vamos começar pela prófase 1, porque é o começo, e também porque ela é a fase mais extensa da meiose. Então, de toda a meiose 1, a fase mais intensa é a prófase 1. E aí, para a gente conseguir entender melhor essa prófase 1, a gente dividiu essa didaticamente em 5 fases. Quando você vai olhar isso, se você vê no caderno, fazer uma figura aqui, a gente consegue separar muito bem essas fases. Acontece que quando você está vendo isso no microscópio, é muito mais difícil você conseguir visualizar exatamente cada fase. Passa por todas as fases, mas separar essas fases é exatamente isso. Você precisa parar, é como se você tirasse uma foto, né? Então, você para naquela fase, e aí esse processo é um processo contínuo. Para ficar mais fácil didaticamente, a gente separa em fases, tanto a mitose quanto a meiose, quanto a prófase 1, que é dividida em 5 partes, mas essas partes elas são divididas para a gente entender melhor como que ocorre esse processo. Vamos para a prófase 1, então. Na prófase 1, a gente tem o leptópeno, o zigótono, paquíteno, o diplóteno e a diacinese. Lesipadidi. Como que ocorre o lesipadidi? O leptóteno é a divisão dos centríolos. Então, se na meiose eu vou precisar formar outras células, eu vou primeiro dividir os meus centríolos. Então, você divide os centríolos, aí você faz o emparelhamento dos cromossomos homólogos. Esses cromossomos, eles ficam emparelhados assim, ó. Isso aqui na fase do paquíteno, está mostrando como que ocorre, né? Aqui começa o emparelhamento e aqui a gente tem. Ele fica exatamente um parzinho, outro parzinho, lado com lado. Um parzinho, outro parzinho, fica cada um de um lado.
Por que que eles ficam dispostos assim? Aqui na prófase 1 e na meiose ocorre um processo que a gente chama de crossing over, que é um processo muito importante. E aí a gente só consegue fazer esse crossing over se a gente emparelhar esses cromossomos e deixar eles exatamente aqui, um do ladinho do outro. Quando a gente deixa ele um do ladinho do outro, a gente faz a separação, eles vão se juntar, eu vou mostrar em um slide melhor para vocês, mas eles vão se juntar. Aqui está chamando de quiasma, quiasma ou crossing over é o mesmo processo. Então, eles vão se juntar e aí, depois que eles se juntarem, eles se separam. Aqui na diacinese, ele já está, a gente fala que teve uma terminalização dos quiasmas, e aí essa foto aqui, essa imagem, ela não é, das mais fiéis para a gente, porque o que seria o certo era a gente já ver eles separadinhos, mas no próximo slide vocês vão ver. Então, na prófase 1, ela se divide em 5 fases, que é o leptóteno, o zigótono, o paquíteno, o diplóteno e a diacinese. No paquíteno começa a ocorrência do quiasma, que a gente também chama de crossing over, e aí ele termina, quando a gente tem o final da diacinese, a gente já tem esse quiasma, esse crossing over completamente finalizado. Isso é muito importante vocês saberem, porque o quiasma ele aumenta a variabilidade genética, é uma das coisas que mais se pede no vestibular sobre meiose, perguntando sobre esse crossing over. Vamos entender melhor o crossing over, então. Lá na prófase 1, a gente tem, então, o alinhamento dos cromossomos homólogos, né? Lembra que a gente falou de emparelhamento, que a gente vai juntar, né? A gente tem um cromossomo homólogo, lembrando que o cromossomo homólogo está duplicado. Outro cromossomo homólogo fica um do ladinho do outro. Aí a gente tem outro cromossomo homólogo e fica um do ladinho do outro. Então, a gente tem esse emparelhamento aqui dos cromossomos homólogos. Depois que a gente tem o emparelhamento, que está um do ladinho do outro, eles vão trocar partes. Então, eles vão se juntar e aí, no final lá, que eu falei para vocês, na diacinese, nossos cromossomos deveriam estar mostrando assim, ó, que é eles completamente separados. Então, vamos supor que a gente esteja falando aqui de tamanho. Vamos supor que esse cromossomo aqui, é importante vocês lembrarem que cada partezinha do cromossomo, ela fala sobre ela dá informações diferentes. Mas vamos supor que esse cromossomo inteiro aqui, a única informação que ele passa é de tamanho. Então, aqui eu tenho o azul, minha mãe é alta, azul, minha mãe é alta. E aí, aqui, então, eu tenho aqui minha mãe alta, meu pai baixo. Então, se eu receber a informação azul, eu sou alto. Se eu receber a informação vermelha, eu sou baixo. Então, vamos lá. Se eu receber esse cromossomo aqui, azul, o cromossomo não recombinado, é a informação que minha mãe me mandou para ser alta. Se eu receber esse cromossomo vermelho aqui, que é o cromossomo que meu pai me mandou, é informação para eu ser baixa. Então, vou ser uma pessoa baixa. Azul, se eu receber o azul, eu sou uma pessoa alta. Se eu receber o vermelho, eu sou uma pessoa baixa. No entanto, como ocorreu o crossing over, ele aumentou a variabilidade genética. E aí isso diz que eu posso ter uma infinidade de tamanho entre o meu pai e a minha mãe, dependendo do gameta que eu receber. Então, se eu receber esse gameta aqui, o azul com o vermelho, eu vou ser alta, mas não tão alta quanto a minha mãe. Eu vou ser um pouquinho mais baixa, porque tem a informação do meu pai junto aqui. É aquela partezinha vermelha. E se eu receber o vermelho do meu pai com um pedacinho da minha mãe, eu vou ser baixa, mas não tão baixa quanto o meu pai. Vou ser um pouquinho mais alta, porque apesar de eu ter a informação de ser do tamanho do meu pai, eu ainda tenho uma misturazinha da informação da minha mãe. Então, é por isso, por exemplo, porque ocorre crossing over, que eu não sou exatamente igual aos meus irmãos. Por isso que a gente tem toda essa variabilidade entre todas as pessoas, porque ocorre o crossing over. Então, por isso que é tão importante saber o que é crossing over, que o crossing over, ele é muito dito porque ele é uma fase realmente importante. O crossing over aumenta a variabilidade genética. A gente faz com que pessoas sejam extremamente diferentes. Por exemplo, eu e meus irmãos, nós somos em 5 e nenhum é igual a nenhum. Nós somos exatamente diferentes um do outro, exatamente porque ocorreu o crossing over. E aí, as informações que os nossos pais enviaram para a gente, apesar de ser a informação que minha mãe tem
minha mãe só tem uma informação e meu pai só tem outra informação, essas informações se juntam e aí no final você tem uma variabilidade genética incrível, enorme. Então, o crossing over é muito importante por causa disso. Voltemos então para as fases da meiose. Então, a gente tem lá a intérfase, duplicou a quantidade de cromossomos. Aí a gente vai para a prófase 1. Na prófase 1 a gente tem lá as 5 fases. Depois a gente vai para a metáfase 1. Na metáfase 1 a gente tem aqui no meio, na nossa placa metafásica, tá lá alinhadinho os nossos cromossomos homólogos. Então, nossos cromossomos estão alinhados lá na placa metafásica e estão ligados pelo nosso fuso metafásico, pelo nosso fuso mitótico. Aqui na anáfase 1 a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos. Lembra que a gente falou lá na anáfase 2, a gente falou lá na anáfase da mitose, que a gente tem separação das cromátides irmãs? Diferente disso, aqui na anáfase 1, a gente tem separação dos cromossomos homólogos. Se a gente separa os cromossomos homólogos, a gente separa a quantidade de cromossomos que a gente tinha e a gente reduz pela metade essa quantidade de cromossomos. Então, aqui, quando a gente vai ter a telófase, que é a nossa fase organizacional, que a gente vai separar, formar novamente a carioteca, separar lá com a citocinese o citoplasma, os cromossomos vão parar, não vão mais estar condensados no seu gramático, pelo contrário, eles vão estar descondensados. Eu vou ter aqui, então, a quantidade em cada célula reduzida do que eu tinha antes. Então, se antes eu tinha 4 cromossomos, aqui na telófase 1 eu tenho 2 cromossomos. Aí eu estou aqui, ó, com 2 cromossomos e vou entrar novamente em divisão, lá na prófase 2. O que vai ocorrer na prófase 2? Exatamente tudo isso que você já sabe. Os centríolos vão se duplicar, formação do fuso mitótico, a carioteca começa a se desfazer e os cromossomos começam a se condensar. Metáfase 2, cromossomos condensados no seu grau máximo e dispostos na placa metafásica, que é exatamente na metade da célula. Aí lá na anáfase 2 eu tenho separação das cromátides irmãs, exatamente como aconteceu lá na mitose. Então aqui na anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Anáfase 1, separação dos cromossomos homólogos. Se separou, aí a gente vai entrar em telófase, que é a nossa fase organizacional, que é a divisão do nosso citoplasma. Então vai lá, começa a nossa carioteca, começa a se formar, os cromossomos que estavam condensados entram no seu estado máximo de descondensação, eles descondensam completamente, e aí a gente tem a citocinese, que separa, que divide o citoplasma. E aí a gente vai ter as células filhas exatamente com o número reduzido, com a metade do número das células mães. Então, nas células mães a gente tinha 4 cromossomos, nas células filhas, cada célula filha nossa vai ter 2 cromossomos. Lembrando que aqui na intérfase vocês estão vendo 8, porque na intérfase duplicou o número de cromossomos, né? Então, a gente tinha uma célula mãe aqui que estava com 4 cromossomos, entrou em intérfase, duplicou o número de cromossomos, ficou com 8, e aí entrou em meiose 1, quando entra em meiose 2, forma células filhas com 2 cromossomos, com a metade de cromossomos da célula mãe. Essas células são nossas células germinativas, são os nossos gametas. E aqui uma parte que é mais de curiosidade, mas que eu acho que é importante vocês saberem, os homens, da nossa espécie, os homens, eles começam a formar os gametas deles, que são os espermatozoides, através da puberdade. Então, é só na puberdade que eles começam a formar espermatozoides. Nós, mulheres, formamos os nossos gametas, os nossos óvulos, quando a gente está lá na fase embrionária. Então, quando a gente já nasce com todos os nossos óvulos. É por isso que as mulheres, elas têm uma fase, ela pode ser mãe até essa fase. Por quê? Porque você nasceu já com todos os seus óvulos e vai chegar uma hora que esses óvulos vão acabar. São muitos óvulos, mas vai chegar uma hora que eles vão acabar. Quando a gente entra na nossa puberdade, a gente começa a liberar esses óvulos, porque o nosso corpo ele se preparou para que nós fôssemos mães. Então, você começa
liberar esses óvulos. E caso esse óvulo não seja fecundado, você vai menstruar, porque você vai liberar você vai mandar esse óvulo para fora do seu corpo, mas o óvulo chega até lá, aonde é para ele ser fecundado. Não foi fecundado, libera e menstrua. E aí os homens não. E aí é isso que determina do porquê as mulheres até 40 anos terem filhos, depois de 40 anos os filhos já começarem a apresentar doenças genéticas, porque esses ovos eles vão ficando velhos. Apesar dos homens, a gente ter aí algumas exceções de homem com 80 anos tendo filho, isso também não é muito comum, não. Os homens, eles também, apesar deles produzirem os seus espermatozoides a cada tempo, vai ficando uma hora que esses espermatozoides que são formados, eles começam a ser espermatozoides mais inviáveis e aí com mais dificuldade de reprodução. Mas o tempo reprodutivo dos homens supera o nosso, até porque, tipo, 14 anos antes, né? Normalmente as mulheres menstruam 14 anos antes de você começar a liberar, os homens começam a entrar na puberdade também mais ou menos 14 anos, então lá com 14 anos você vai começar a formar os seus óvulos, as mulheres, os seus gametas, os espermatozoides. As mulheres 14 anos antes já tinham esses óvulos e aí eles só vão ser liberados. Então, é essa fase mesmo, né? Os homens, eles têm uns 14 anos a mais para poder ter filho do que as mulheres. Lembrando que hoje a gente tem mulheres com 45 anos tendo filhos sem nenhum problema genético, porque a gente tem também a tecnologia que ajuda em tudo isso. Qualquer dúvida, pessoas lindas e maravilhosas, me chame no chat. Eu estou aqui disponível para vocês. Muito obrigada pela atenção. Nós estamos quase acabando. Vamos se cuidar, que se a gente continuar nesse caminho, logo, logo tudo isso acaba. Quero agradecer enormemente a atenção de vocês, o carinho e tudo mais. E eu tenho certeza que logo nós vamos estar juntos de novo. Um beijo, se cuidem e até mais.